Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical. Hoje, lembrando aos brasileiros que estamos chegando no final do ano. E eu dizia que nós terminaríamos o ano sem as reformas inerentes ao equilíbrio da economia do nosso país, por negligência do nosso Congresso Nacional. E provei isto. Acabou o ano. Um ano para aprovar somente a reforma da Previdência. E a reforma tributária? E a reforma econômica? E tem mais. O presidente da República toma decisões com relação a impostos. Aí o Supremo Tribunal Federal agora também quer governar. Espontaneamente ele vai lá e desmancha o que o presidente fez. Não. Para desmanchar o que o presidente fez, o Supremo Tribunal teria que ser provocado pelo Ministério Público, pelo Congresso, e dar uma resposta ao Ministério Público e ao Congresso, ou alguém da sociedade que pode se manifestar e interpelar o governo federal. Mas o Supremo desmanchar decisões do presidente da República sem ser provocado por órgão nenhum público, aí é a interferência do STF na administração federal. Eu chamo isso de abuso de poder, complexidade. Estão com complexo de poder. Eu acho que o Supremo já tem decepcionado muito a família brasileira, não por todos os seus membros, mas por alguns deles. Eu sou jornalista e eu tenho o direito de assim analisar, porque eu tenho uma responsabilidade para com a sociedade brasileira de bem informar, de bem educar. Para isso estudei e fiz jornalismo. Embora alguém do Supremo tenha tentado aniquilar com a profissão de jornalista, possibilitando a que qualquer escriba, qualquer foquinha chegasse no Ministério do Trabalho e se filiasse lá como jornalista. Mas vai mudar. O Congresso vai mudar isso. A profissão de jornalista, ela tem que ser respeitada, até porque o jornalista, ele tem uma responsabilidade muito grande de mostrar a verdadeira face de quem faz parte dos poderes do nosso país para poder acordar a sociedade. A sociedade não pode continuar sendo enganada, não interessa por quem. O que interessa é a verdade, é a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos mostra que o país passou um ano para fazer 3 reformas inerentes, necessárias ao desenvolvimento do Brasil. A reforma da Previdência, não concluída ainda nos estados e municípios, apenas para a União Federal. A reforma econômica e a reforma tributária. Essas duas últimas reformas, dentre elas a econômica, ela é uma das mais importantes. A economia do país está se levantando lentamente e não está melhor, porque o Congresso não trabalha. Senadores e deputados chegam em Brasília terça-feira, meio-dia. Não é a culpa do senador e do deputado, é do sistema político do Brasil. Teriam que chegar segunda-feira, trabalhar segunda à tarde, terça, quarta, quinta, sexta, e só voltar para o estado no sábado para repousar sábado e domingo? Não, eles voltam quinta à noite, eles só trabalham terça à tarde, quarta-feira e quinta até às 5 da tarde, 18 horas. Já vão para o aeroporto e na quinta-feira vão embora para os seus estados. Por isso que as reformas não foram concluídas, porque eles não trabalham. Vocês viram agora o exemplo que deu? O Congresso da Inglaterra, com a reeleição do Boris Johnson. Para quê? Porque colocaram o país acima de tudo. Aqui no Brasil não. O Congresso primeiro coloca acima de tudo e as nossas emendas impositivas vão sair. Vocês já perceberam que desde o governo da Dilma e Bolsonaro vem fazendo agora,
tem que liberar emendas impositivas por imposição do presidente do Senado e da Câmara dos Deputados para poder os parlamentares votarem. Senão não vão votar, não, fazem greve. Ou liberam nossas emendas impositivas ou nós não vamos votar. Deus, que país é esse? Que país é esse que o parlamentar e o parlamento só se reúnem para votar coisas sérias de interesse inerentes ao progresso e ao desenvolvimento do país, depois que o executivo libera emendas impositivas para eles? Essa imoralidade que só tem aqui no Brasil. Em país nenhum do mundo existem emendas impositivas, só no Brasil. Tamanha a cachorrada política que nós vivemos em nosso país. Isso teria que acabar, senhores. E os políticos deveriam ter discernimento, senso crítico para dizer, não falem em emendas impositivas antes da gente votar alguma matéria. Fica muito piegas. Fica parecendo que a gente está vendendo voto. E é verdade, é vendendo voto mesmo. Vocês negociam o voto em troca de emendas impositivas. Cada partido senta e diz, olha, nós queremos liberar tantas emendas impositivas para a nossa bancada. Isso é negociação, é compra de voto. Que não deveria nunca acontecer no Congresso Nacional. Quer dizer, a compra de voto no Brasil, no Congresso, ela foi oficializada, legalizada com o nome de emendas impositivas. Durma-se com barulho desse. E o jornalista não pode falar, não pode dizer a verdade? Não pode orientar a sociedade, a opinião pública? Este país ainda tem muita coisa errada. Mas o bom ainda é que nós temos um presidente que, apesar das colocações duras que às vezes ele faz, e nem precisavam, mas ele é autêntico, ele é transparente, ele é sincero. Ele fala a verdade. Ele diz o que deve ser dito, às vezes dói, mas ele diz. Agora, o melhor do governo Bolsonaro eu vi ontem, numa entrevista de Paulo Guedes a uma equipe de jornalistas da Globo News, e eu vi o show de competência, de intelectualidade, de preparo que ele tem para conduzir a economia do nosso país. Paulo Guedes é competente. Bolsonaro escolheu o homem certo. E a economia está começando a levantar. E se não levantou mais ainda, é porque o Congresso Nacional está atrapalhando. Porque existem 65 milhões de brasileiros fora do mercado de compra. Por isso a derrocada do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Porque a classe média está emperrada, atolada no cheque especial e no cartão de crédito. Temos que derrubar os juros. Temos que atrair bancos estrangeiros para dentro do nosso país, para derrubar os juros. Não interessa que os milionários que têm dólares aplicados na especulação aqui dentro do Brasil, para poder mamar milhões em cima dos juros cavalares pagos pelos bancos, tirados dos lombos da sociedade brasileira, que entrem bancos, pool de bancos estrangeiros, que tragam seus juros baixos para financiar a nossa economia, o nosso empresário, a indústria, o microempreendedor, para que ele possa tirar o dinheiro, aplicar e ter condições de pagar ao banco. Isso o ministro Paulo Guedes tem que fazer. Senhores, ontem assisti tranquilo, calmo, o ministro Paulo Guedes. Para mim, o melhor ministro da economia do país, de quando eu entendo de economia para cá. O melhor. Incisivo, consciente, seguro, sabe o que está fazendo. E abre o jogo fácil, analisa, compara o Brasil com o Chile, com a Argentina, compara aqui na América Latina e mostra que o nosso país vai deslanchar. Por quê? Porque existe a vontade de fazer direito, de fazer correto, de fazer com competência, sem lambiscoaia, como se diz no popular. Sem lambiscoaia, chega, basta, ninguém suporta mais. O país exige, cobra celeridade, agilidade, e vê se este Congresso, a partir de janeiro, volta a trabalhar pelo menos de segunda a sexta-feira, priorizando os projetos inerentes e necessários ao desenvolvimento do país.
O que não pode mais é todas as vezes que tem uma matéria, ou se libera bilhões de emendas, ou a bancada que dá sustentação ao governo também não vota. Já temos uma oposição rude, que defende a corrupção, que aplaude a corrupção. Ora, mas oposição que aplaude corrupção. Oposição séria faz debater a corrupção. Mas não, eles vieram da corrupção, continuam lá. Foram eleitos pela corrupção e querem manter a corrupção. E ainda tem palhaço que vai para as ruas apoiar palhaços corruptos que tentam se manter ao poder. E tem mais. Ou esses partidos que têm seus líderes apodrecidos pela corrupção, os botam para fora, ou essas siglas vão também ficar apodrecidas, porque o povo não confia mais. PP, PT, PMDB, PSDB, ou limpam seus quadros, botam para fora os corruptos, ou não vão ter aceitação da opinião pública, não. O povo não quer. O povo rejeita. Olha aí Minas, olha o Rio Grande do Sul, olha o Rio de Janeiro, o povo mudou. Mudou por quê? Porque não confiaram mais nas siglas tradicionais. O Brasil mudou. Por quê? Porque não confiou mais nas siglas tradicionais. O Brasil está mudando. Por isso, gente, vamos ver se esse Congresso trabalha mais, porque a reforma econômica, a reforma tributária, sem ela o país não vai deslanchar. Veja o exemplo da Inglaterra. Lá não tem emendas impositivas, mas o Boris Johnson contou com o apoio do povo, com o apoio do Congresso, e vai tomar a decisão que a Inglaterra tem que tomar em relação à Europa. E vai se posicionar. É o nosso comentário de hoje, prometendo voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem arrudeios, sem comportamento de jornalista foquinha, que faz jornalista para atender dona de televisão, dona de jornal. Não, nós somos aqui independentes. Nós fazemos jornalismo sério porque você, caro telespectador, é o nosso objetivo maior. Até o próximo domingo, quando viremos já com o último comentário do ano, fazendo o balanço do que sobrou dessa politicalha imoral que infelizmente ainda sobrevive em nosso país com as imorais emendas impositivas. Que eles só votam se receber o Shen. Se não tiver o Shen da emenda impositiva, eles não votam. Olha, isso para mim é canalice parlamentar. Um abraço e até domingo.